E se eu te dissesse que neste exato momento, Deus está sussurrando ao coração da sua família um chamado que pode transformar não apenas o presente, mas todas as gerações futuras? Os sinais estão aí. Você apenas precisa saber reconhecê-los. Olha, eu preciso te contar algo que pode mudar completamente a perspectiva da sua família sobre o futuro. Bem-vindos ao Entre Céu e Casa, onde fé e família se encontram para descobrir propósitos que vão além do que imaginamos. Sabe o que me intriga profundamente? Por que algumas famílias vivem experiências espirituais extraordinárias, enquanto outros permanecem estagnadas no mesmo lugar por anos? Por que certas famílias parecem ter uma unção especial, uma proteção diferenciada, uma prosperidade que vai muito além do financeiro? A resposta está nos sinais. Sinais específicos que Deus envia quando está preparando uma família para um novo nível espiritual. E hoje eu vou revelar exatamente quais são esses 3 sinais. Até o final deste vídeo, você saberá exatamente onde sua família está no plano de Deus. Você vai descobrir se aquela inquietação que vocês têm sentido é apenas estresse da vida moderna ou se é algo muito mais profundo. Você vai entender por que certas oportunidades têm aparecido na vida da sua família, mesmo quando vocês não estavam procurando. E mais importante, você vai saber se chegou a hora de dar o passo que Deus está esperando. Mas antes de revelar os sinais, eu preciso te explicar algo fundamental. Deus não chama famílias por acaso. Existe um padrão, uma metodologia divina que ele usa há milhares de anos. Pense em Abraão. Deus não o chamou quando ele estava desesperado ou em crise. Abraão estava confortável em Ur dos Caldeus, tinha uma vida estabelecida, uma rotina que funcionava. Mas Deus viu algo nele e na sua descendência que ia além daquela geração. O chamado veio como uma inquietação. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Não era apenas sobre Abraão, era sobre todas as famílias da terra que seriam abençoadas através dele. E aqui está o primeiro padrão. Deus sempre causa uma inquietação antes da elevação. Sempre. Por que o crescimento espiritual familiar é diferente do individual? Porque quando Deus quer usar uma família, ele precisa alinhar corações, sincronizar propósitos, harmonizar visões. É como afinar uma orquestra. Cada instrumento precisa estar no tom certo para que a sinfonia seja perfeita. Talvez você esteja pensando, mas nossa família está bem espiritualmente. Oramos juntos, vamos à igreja, lemos a Bíblia. E isso é maravilhoso. Mas existe uma diferença gigantesca entre estar bem e estar pronto para mais. Estar bem é manter a fé, é viver em obediência, é ter uma vida cristã saudável. Estar pronto para mais é quando Deus olha para a sua família e diz: agora vocês podem carregar algo maior, agora vocês podem ser parte de algo que vai impactar muito além de vocês mesmos. Mas atenção, esses sinais não aparecem quando esperamos. Eles surgem exatamente quando nossa fé está sendo testada de formas que nunca imaginamos. O primeiro sinal que Deus está chamando sua família para um novo nível espiritual é o que eu chamo de a inquietação sagrada. Você já passou por aquele período em que as coisas que sempre satisfizeram espiritualmente sua família, de repente parecem pequenas demais? Quando o culto doméstico que vocês sempre fizeram continua sendo importante, mas parece que falta algo? Quando a rotina espiritual que funcionou por anos, agora deixa um gostinho de precisa de mais. Isso não é rebeldia espiritual, não é ingratidão. É Deus expandindo a capacidade do coração da sua família. A inquietação sagrada tem características muito específicas. Primeiro, ela afeta mais de uma pessoa da família simultaneamente. Não é só o pai ou só a mãe sentindo. É como se Deus estivesse trabalhando no coração de toda a família ao mesmo tempo. Segundo, vem acompanhada de uma fome crescente pela palavra. Vocês começam a buscar mais, a querer entender mais profundamente, a fazer perguntas que nunca fizeram antes. Terceiro, surge uma insatisfação com o cristianismo de superfície. Aquelas conversas rasas sobre fé começam a incomodar. Vocês querem substância, querem profundidade, querem realmente conhecer os planos de Deus. Mas como diferenciar inquietação sagrada de inquietação mundana?
A inquietação mundana tira a paz e traz ansiedade. A inquietação sagrada tira o conformismo, mas traz esperança. Uma desespera, a outra desperta. Eu conheci uma família de empresários em São Paulo que vivia exatamente isso. Eles tinham uma vida próspera, uma igreja que amavam, filhos bem criados, mas começaram a sentir essa inquietação. O marido me disse: "Pastor, parece que Deus quer algo mais de nós, mas eu não sei o que." Eles resistiram por meses, achando que era apenas estresse do trabalho. Até que durante uma oração familiar, a filha adolescente disse: "Pai, eu sinto que Deus quer usar nossa família para alguma coisa grande." Foi o clique. A inquietação não era problema, era preparação. Hoje, 3 anos depois, eles lideram um ministério que já impactou mais de 500 famílias em situação de vulnerabilidade social. A inquietação sagrada foi o primeiro sinal de que Deus tinha planos maiores. Se você está sentindo isso, não é coincidência, é convocação. Mas a inquietação é apenas o primeiro sinal. O segundo é ainda mais específico, e talvez você esteja vivendo ele agora sem perceber. O segundo sinal são as portas misteriosas. Sabe quando começam a aparecer oportunidades que não deveriam existir? Quando surgem conexões casuais, que na verdade não tem nada de casual? Quando recursos aparecem de lugares que vocês nem imaginavam? Esse é Deus preparando o caminho antes mesmo de vocês entenderem completamente para onde estão indo. O padrão divino é sempre esse. Primeiro ele abre as portas, depois revela o destino completo. Por quê? Porque se ele mostrasse tudo de uma vez, nossa fé humana não conseguiria processar a grandeza do plano. Deixa eu te contar a história da família Mendonça. Eles são de uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. O Samuel trabalhava como contador, a Júlia era professora. Vida simples, sem grandes ambições missionárias. Em 2019, durante a pandemia, Samuel perdeu o emprego. Mas 3 semanas depois, recebeu uma ligação completamente inesperada. Era uma organização missionária oferecendo trabalho, na África. Eles nunca tinham demonstrado interesse em missões transculturais, nunca tinham se candidatado para nada do tipo, mas alguém havia indicado o nome deles. Até hoje não sabem quem foi. A proposta era impossível de aceitar humanamente falando. Eles tinham 2 filhos pequenos, não falavam inglês fluente, nunca tinham saído do Brasil. Mas a porta estava escancarada. Sabe como eles souberam que era uma porta divina? 3 critérios que eu sempre ensino. Primeiro, a oportunidade glorifica a Deus e edifica pessoas. Não é sobre enriquecimento pessoal ou projeção do ego. Segundo, requer fé para ser aceita. Se você consegue fazer sozinho, com seus próprios recursos e capacidades, provavelmente não é uma porta que Deus abriu. Terceiro, passa no teste da multiplicação. Uma porta divina sempre gera outras oportunidades que você não tinha previsto. A família Mendonça aceitou. Foram para Moçambique em 2020. Hoje eles coordenam um projeto que já trouxe água potável para 17 vilarejos. Os filhos falam 3 idiomas e têm uma visão de mundo que jamais teriam no interior de Minas. A porta impossível era, na verdade, a porta perfeita. Talvez você esteja recebendo propostas estranhas, oportunidades que não fazem sentido no papel, mas que não saem da sua cabeça. Talvez pessoas estejam te procurando para coisas que você nunca pensou em fazer. Preste atenção, podem ser as portas misteriosas de Deus. Mas existe um terceiro sinal que é o mais poderoso de todos. E quando ele aparece, significa que o tempo de preparação acabou. É hora de agir. O terceiro sinal é a convergência familiar. Esse é o mais sobrenatural de todos os sinais. É quando toda a família, sem combinar, sem forçar, começa a sonhar o mesmo sonho. Quando filhos que nunca demonstraram interesse espiritual profundo começam a falar sobre propósito. Quando cônjuges que têm personalidades completamente diferentes, de repente estão alinhados numa visão. A convergência familiar é o milagre da unidade espontânea. Não é você convencendo sua família do que Deus te mostrou. É Deus falando com cada membro da família de forma individual, mas sobre o mesmo plano. Eu vi isso acontecer de formas impressionantes. Famílias onde o pai recebia um sonho sobre um lugar específico, a mãe acordava com um versículo sobre esse mesmo lugar na mente, e os filhos faziam desenhos ou perguntavam sobre aquele lugar sem saber dos sonhos dos pais. Uma família da nossa igreja recebeu esse sinal de forma tão clara que eles não puderam ignorar.
O Roberto e a Carla tinham 2 filhos, Pedro, de 15 anos, e Ana, de 12. Durante 3 semanas seguidas, Roberto sonhava que estava ensinando jovens numa escola. Não era uma escola comum, era uma escola em meio à natureza, onde os jovens aprendiam profissões técnicas junto com o discipulado. Na 3ª semana, Carla comentou no café da manhã: "Eu não consigo parar de pensar numa coisa. E se a gente criasse um projeto para ensinar profissões para jovens carentes, tipo uma escola técnica cristã?" Roberto quase derrubou o café. Mas a convergência não parou aí. Pedro, que estava no ensino médio, chegou da escola naquela semana dizendo: "Pai, eu quero fazer engenharia, mas não para ganhar dinheiro. Eu quero construir coisas que ajudem pessoas pobres." E Ana, a caçula, começou a orar todas as noites pedindo para Deus usar a família deles para ensinar crianças que não têm escola boa. 4 membros da família, uma visão. Isso é convergência. Hoje, 5 anos depois, eles administram uma escola técnica que já formou mais de 300 jovens em situação de vulnerabilidade. 92% dos formados conseguiram emprego ou abriram o próprio negócio. Mas por que a convergência familiar é o sinal de luz verde definitivo de Deus? Porque é o mais difícil de acontecer naturalmente. É humanamente impossível sincronizar corações e visões sem intervenção divina. Quando você vê toda a sua família caminhando na mesma direção espiritual, sem pressão, sem manipulação, é porque Deus está conduzindo cada coração individualmente para o mesmo destino. Se isso está acontecendo na sua família, não há mais o que questionar. É hora de agir. Agora eu preciso te revelar algo que pode mudar tudo, a verdade mais impactante sobre esses sinais. O que acontece quando uma família ignora os sinais versus quando responde é a diferença entre viver uma vida cristã comum e deixar um legado extraordinário. Famílias que ignoram os sinais continuam sendo abençoadas, continuam sendo salvas, continuam sendo amadas por Deus, mas perdem a oportunidade de participar de algo maior do que elas mesmas. Famílias que respondem aos sinais entram numa dimensão espiritual diferente. Elas experimentam provisões sobrenaturais, proteções inexplicáveis, impactos que atravessam gerações. Mas existe algo sobre o timing divino que poucas pessoas compreendem. Deus não fica oferecendo a mesma oportunidade indefinidamente. Existe uma janela, e quando ela se fecha, Ele passa para a próxima família. Isso não é crueldade de Deus, é sabedoria. Ele precisa de famílias disponíveis para executar seus planos na terra. Se uma família não está pronta, Ele encontra outra que esteja. O segredo das famílias que vivem legados extraordinários não é que elas são mais talentosas ou mais santas, é que elas reconhecem os sinais e respondem quando Deus chama. E aqui está a revelação final que eu quero deixar gravada no seu coração. Deus não chama famílias para pequenos propósitos. Quando Ele desperta uma família, é porque Ele tem planos que vão impactar muito além daquela geração. Pode ser através de um ministério, de um negócio com propósito, de uma obra social, de filhos que vão carregar o DNA espiritual dessa família para lugares que você nem imagina. Se você reconheceu pelo menos um desses sinais na sua família, eu quero orar com você agora. Pai, obrigado porque o Senhor não esqueceu desta família. Obrigado porque o Senhor tem planos de esperança e não de mal. Se o Senhor está chamando esta família para algo novo, conceda coragem para responder, conceda sabedoria para os próximos passos e conceda fé para confiar que o Senhor vai prover tudo o que for necessário. Em nome de Jesus. Amém. Os primeiros passos práticos são simples. Primeiro, reúnam a família e conversem abertamente sobre o que cada um tem sentido espiritualmente. Segundo, orem juntos pedindo clareza sobre a vontade de Deus. Terceiro, comecem pequeno, mas comecem. Deus honra os passos de fé, mesmo quando são pequenos. Deixe eu recapitular os 3 sinais para você. A inquietude sagrada, quando o conforto espiritual se torna desconfortável e surge uma fome por mais de Deus. As portas misteriosas, quando oportunidades impossíveis começam a aparecer de forma sobrenatural. E a convergência familiar, quando toda a família começa a sonhar o mesmo sonho sem combinar. Se você reconheceu pelo menos um desses sinais, deixe nos comentários: minha família está sendo chamada. Eu quero saber quantas famílias estão passando por esse processo de despertar espiritual.
Se inscreva no canal, porque nos próximos vídeos eu vou continuar te ajudando nessa jornada. Não perca os conteúdos sobre como preparar sua família para responder ao chamado de Deus. Compartilhe este vídeo com uma família que precisa ver esta mensagem. Pode ser que Deus use você para despertar outra família para o propósito dele. E no próximo vídeo, eu vou revelar as 5 etapas práticas para preparar sua família para o novo nível espiritual, incluindo o erro que 90% das famílias cometem na primeira etapa e que pode atrasar todo o processo por meses. Que Deus abençoe você e sua família. Que vocês tenham coragem para reconhecer os sinais e sabedoria para responder no tempo certo de Deus. Lembrem-se, vocês não estão sozinhos nessa jornada. Deus está preparando muitas famílias ao mesmo tempo para uma grande colheita espiritual. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz do Senhor.